Então, nossa aula de número 7, ações. Hoje o tema, nós falaremos sobre ações. É um tema bastante importante aí no mercado financeiro e um dos métodos da gente abordar aí uma aplicação muito conhecida no mercado. Então, quando a gente fala mercado financeiro, o aluno já pensa logo em ações. Então, vamos ver o que a disciplina tem aí para a gente, o que ela vai trazer sobre diversos tópicos. Ações constituem-se em títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa. Então aqui eu tenho em primeira mão aqui o conceito de ação. O que é ação? É a menor parte do capital social de uma empresa. Ok? Então, basicamente, nós temos aqui o conceito de ação. Tá? O acionista, também nós temos o conceito de acionista. Quem é o acionista? O acionista não é um credor da companhia, mas um coproprietário com direito à participação em seus resultados. E aí nós vamos ver lá na frente que tem dois tipos de ações e que, dependendo do tipo de ação que ele adquirir, ele vai ter determinado tipo de direito. Ações podem ser mantidas na forma física, de cautelas ou certificados. Então aqui temos três formas de manter as ações que comprovam a existência ou posse de certa quantidade especificada de ações. Ou do tipo escritural, que dispensam a emissão física, mantendo o controle das ações em contas e depósito em nome de seus titulares em uma instituição depositária. Então, nós temos aí a forma física de cautela ou certificado. Tá? Então, a forma física, ela pode ser de cautela ou de certificado. E nós temos uma forma escritural, que não é a física, tá? É a não física. A escritural, normalmente existe um livro próprio para fazer essa escrituração ali do proprietário dessa ação. Por isso que ela se chama escritural. Ok? Uma ação não tem prazo para resgate. Então, quando você compra esse determinado título chamado ação, você não está fixando um prazo para resgatar. Se você quiser fazer o resgate, a venda dela imediatamente, você pode. E se você quiser ficar com ela mais tempo, também pode. Então, não tem prazo para resgate. Outro tópico importante. Sendo convertida em dinheiro a qualquer momento, mediante negociação no mercado. Então, para você repassar uma ação, você tem que negociar ela. Para comprar a mesma coisa, você tem que encontrar alguém que queira vender, ou a empresa que estiver abrindo ali o seu capital naquele momento. O investidor pode, sempre que desejar, alterar sua participação acionária, desfazendo de títulos possuídos ou mesmo vendendo ações de uma empresa e adquirindo de outras. Ou seja, o proprietário, o investidor ali não está preso. Agora você não pode negociar. Ele não está preso a isso. Se o mercado estiver aberto para ele fazer essas negociações, ele pode livremente comprar, vender, fazer ali alteração da sua composição de investimento em ações. Então, tem uma determinada quantidade de ações no setor petrolífero. Eu tenho um determinado tipo de visão que esse setor ele vai entrar em queda. Quero repassar? Eu tenho todo o direito de repassar. E eu estou visualizando aí que o setor das elétricas vai dar uma subida. E aí eu vendi
a do setor petrolífero, exatamente para comprar as ações das elétricas, tá? Das empresas que investem em energia elétrica. Então, eu tenho esse livre acesso, é claro, utilizando os mercados através ali dos intermediários financeiros, tá bom? Então, normalmente, quem vai utilizar ali o papel de fazer essa intermediação financeira, ali são as corretoras. Provavelmente a gente vai ver alguma coisa dela aqui na frente. O investidor, aí eu já falei, peraí. A sociedade anônima, emitente de ações, pode ser de dois tipos. Então, nós temos as sociedades anônimas abertas e as sociedades anônimas fechadas. As abertas é quando as ações são distribuídas em um número mínimo de acionistas, podendo ser negociada na Bolsa de Valores. Ela não é tão restrita. Ela é aberta exatamente para quem quiser fazer aquisição, poder fazer essa aquisição. Já as ações das companhias fechadas, elas são tipicamente empresas familiares, com circulação de suas ações restrita ao grupo identificado de investidores. Ou seja, são aquelas ações em que eu utilizo ali somente como investidor as pessoas que eu convidei. Normalmente são chamados de familiares, mas às vezes vai além do vínculo de família. Tá? Às vezes amigos ou outras pessoas que têm conhecimento daquela empresa e a empresa abre para ela entrar, está abrindo com certa restrição, tá bom? Então não são todos que participam dessas empresas fechadas, que são conhecidas como empresas familiares. Então, se cair na prova, olha, o que são companhias ou empresas familiares? São aquelas que possuem as suas ações da forma do tipo fechada, ok? Se cair aqui na nossa prova, a ação tem tempo para resgate? Não, a ação não tem tempo para resgate. Tá? Então, tudo que tem possibilidade, a gente vai comentando aqui. Tipos de ações. E aí nós temos a classificação quanto tipo, tá? Que pode ser ação ordinária ou ação preferencial. Olha, as ações ordinárias são as ações que comandam a assembleia de acionistas de uma empresa. O que isso vem dizer? Que confere a seu titular o direito ao voto. Então, quando você for comprar uma ação lá na Bolsa de Valores, tem que prestar bastante atenção. Se você quer participar ou não das assembleias, ok? Então, os acionistas ordinários podem eleger ou destituir membros da diretoria e conselho fiscal da companhia, decidir sobre o destino dos lucros, reformar o estatuto social, autorizar emissões de debêntures e aumento de capital social, votar contas patrimoniais e outras coisas mais. Então, ela participa de diversas assembleias da companhia. Esse é o modelo de ação ordinária, que dá mais poder de participação ali na empresa. Cada ação ordinária, então, cada ação ordinária equivale ao quê? A um voto. Poder de decisão concentra-se no investidor que detenha maior quantidade de ações. Muitas vezes nós falamos ali sócio majoritário, exatamente por quê? Porque ele tem grande quantidade de ações em suas mãos, normalmente podendo decidir sobre o destino dessa empresa. Sociedade que não tenham suas ações ordinárias concentradas na mão de um número reduzido de investidores,
tem seu controle bastante identificado, dificultando livres negociações de mercado e os movimentos de preço. Uma maior pulverização das ações, de outro modo, permite que investidores com menor participação acionária assumam o controle da empresa, incentivando uma maior participação no capital votante. Ou seja, quando a ação está na mão de um grupo restrito, normalmente é esse grupo que controla. Agora, quando ele está muito dividido, aí nós vamos ter a permissão que pessoas com menor quantidade de ações possam participar aí da direção dessa companhia. À medida que o mercado de capitais se desenvolve, deixa eu alterar a cor da tinta aqui, aumenta a quantidade de acionistas, com maior distribuição de ações entre investidores, exigindo menor concentração de capital votante para exercer qualquer controle acionário, ou seja, essa pulverização aqui em cima. Se eu tenho diversas pessoas com no máximo 1% das ações, eu tenho diversas pessoas com capacidade de ser acionista dessas empresas. Ser acionista não, fazer parte ali da direção da empresa. Agora, se eu tenho aqui em uma empresa uma pessoa com 40%, 50% das ações e o restante pulverizado aqui, normalmente essa pessoa que vai controlar, ou um grupo de pessoas que detêm essa quantidade de ações. Ok? Basicamente é isso que a apostila quer trazer para a gente. As ações preferenciais, por outro lado, nós falamos da ordinária, que dá direito a voto, que dá direito à participação nas assembleias. Então, tudo que nós falamos aqui, anteriormente, no slide anterior, controle da empresa, participação e destituição de membros da diretoria, do conselho fiscal, isso tudo aqui são atribuições somente de quem tem ações ordinárias, que são as ações que dão direito ao voto, ok? Então, bastante interessante gravar esses direitos aí dos acionistas ordinários, tá bom? Então, o ordinário não é aquele do compadre Osto da OLX, não. São o pessoal que são donos das ações ordinárias. Ações preferenciais. E aí, pessoal, o que a gente tem aí nesse caso de ações preferenciais? Olha, a princípio, quem possui ações preferenciais não tem direito a voto. Por que eu falei a princípio ou em regra? Só que é regra. Se eu falei que é regra, existe o que? Exceção. Tá? Por que esses acionistas aqui preferenciais não possuem, em regra, direito a voto? Porque eles preferem outro tipo de preferência. Por isso o nome preferencial. Ou seja, eles estão mais preocupados não é com o controle da empresa, estão preocupados com preferência no recebimento de quê? De dividendos. Tá? Geralmente, um percentual mais elevado no valor das ações ordinárias do que as ações ordinárias, prioridade no reembolso do capital na hipótese de dissolução da empresa. Então, a empresa vai ser dissolvida. Tá? Quem vai receber primeiro? O acionista preferencial. Tá? Então, ele abre mão de ser votante, mas, por outro lado, ele ganha por ser
por ter prioridade no recebimento de dividendos, em caso de dissolução da empresa. Então, qualquer tipo de pagamento, normalmente preferencial, o acionista preferencial ele tem prioridade. Tá? Para o acionista preferencial, o lucro é mais importante. Então, pode cair uma questão dessa de prova. Tá? Para qual tipo de acionista o lucro é mais importante? É para o preferencial. Então, o preferencial ele tem uma preferência pelo dinheiro, então vamos associar isso. Bom? Olha, para o acionista preferencial, o lucro é mais importante do que o controle da companhia. Priorizando distribuição de resultado, se uma companhia passa 3 anos consecutivos sem distribuir dividendos preferenciais, essas ações adquirem direito de voto. Então, aqui é uma das exceções, ok? Uma das exceções é 3 anos sem distribuir dividendo, mesmo que a ação, o acionista seja acionista de ação preferencial, esse tipo de ação passa a ter direito a voto. Então, é uma das situações capazes de alterar o controle acionário. De outro modo, as ações preferenciais podem ter direito a voto, é a segunda hipótese, se estipulado no estatuto da companhia. Ok? Então, são 2 possibilidades. Em regra, acionista preferencial tem direito a voto? Não. Mas existem 2 exceções. Primeiro, 3 anos a companhia sem distribuir dividendo. Segundo, a companhia previu no seu estatuto que os acionistas preferenciais teriam direito a voto. Então, eles podem votar nesses 2 casos. Isso aí está previsto lá no Código Civil, na parte que vai falar aí de títulos de ações, tá bom, pessoal? Uma parte ali do direito empresarial voltado para o mercado financeiro. As ações preferenciais são mais atraentes em pequenos mercados, onde não existe uma diluição de capital votante ordinário. Caindo o interesse por esses valores conforme o mercado cresce, tornando mais disputado o controle de uma empresa. Então, quando existe ali uma disputa muito grande pelo controle da empresa, tá bom? Basicamente, o acionista ele vai perder esse interesse. Tá? Em qualquer decisão de investimento em ações, deve ser analisado o estatuto da companhia, no que se refere principalmente à forma de distribuição de dividendos, ao capital preferencial e ordinário, tipos de ações preferenciais e direitos previstos. Então, o interessante, antes de qualquer investimento, é que se verifique o que está previsto de direito para o capital ordinário, para as ações ordinárias, ou para capital preferencial ou ações preferenciais, para saber o direito que vai ter a adquirir aquele tipo de ação. Formas de circulação de ações. Quanto à forma de circulação, as ações podem ser nominativas endossáveis
e escriturais. Ok? Então, as ações nominativas são representadas por cautelas e trazem o nome do investidor registrado no livro de ações nominativas. Sua transferência se dá mediante a entrega da cautela e a verbação do nome titular no livro, conferindo direito ao acionista. Então, o que é um acionista de ações nominativas? Ele recebe uma cártula, uma cautela, ok? E quando ele passa essa ação para outra pessoa, ele passa a cautela para outra pessoa. E aí a pessoa tem que ter o seu nome atualizado lá no livro de registro das ações nominativas, perdão. Tá bom? No livro de ações nominativas. Então ele tem a cártula física, tá bom? E essa cártula vai passando conforme vai se vendendo de uma pessoa para outra. Tá bom? E as nominativas endossáveis, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, que as nominativas endossáveis registram somente o nome do primeiro acionista, sendo a transferência de titularidade processada mediante endosso na própria cautela. Ou seja, você não vai lá registrar no livro. Na própria cautela, você vai escrever ali atrás, num campo específico, que você está passando a sua ação para outra pessoa. Ok? E temos também o quê? As ações do tipo escriturais. Sem as respectivas cautelas. Então, esse tipo de ação são denominadas escriturais. São aquelas que não são emitidas de forma física, ok? Então, não existe ali a cártula, não existe aquele papel dando a titularidade. Normalmente existe somente o livro, tá, de ações escriturais. Rendimento das ações e risco. O que nós temos que ver aqui no rendimento das ações e risco? E aí, eu me pego aqui o material, porque é o que vai cair em prova, é o que está aqui no material. Tá? Existem duas formas de rendimento aos investidores. Dividendos do preço de mercado. Os dividendos representam a distribuição dos lucros auferidos pela empresa aos seus acionistas. Então, uma forma de lucro é essa, tá bom? De rendimento. Sendo normalmente pagos em dinheiro. A decisão de uma política de dividendos envolve basicamente a decisão sobre o lucro líquido da empresa. Retê-lo visando reinvestimento em sua própria atividade, distribuir sob forma de dividendo em dinheiro acionista. Então, normalmente, a empresa, tá, quando ela recebe o lucro líquido, ela pode tomar ali duas ações, tá? Fazer ali o reinvestimento ou fazer a distribuição. E essa distribuição se dá mediante os dividendos. Então, vai distribuir, repartir os lucros. Qual é o nome ali do conceito dessa distribuição? Dividendos. Então, quando se distribui lucro, se distribui o quê? Dividendos. Ok? O investimento em ações envolve assumir certo grau de risco com relação às oscilações de suas cotações no mercado. A compensação desse risco deve ocorrer na remuneração oferecida pelo papel,
sendo mais elevada quanto maior for o risco. Então, nós temos uma remuneração, em tese, mais elevada quanto o risco mais elevado. O que aqui a apostila quis trazer aqui para a gente? Tá? Ela quis trazer aqui, ó, que as oscilações, tá? Quando elas são maiores, a gente tem maior risco. Tá bom? Então, vou trazer aqui como que é medido o risco. O risco é medido assim, pessoal, olha. Eu tenho aqui o valor médio de uma ação. Vou botar aqui, R$200. Tá? Esse é o valor médio. Se ela tem uma oscilação nesse aspecto, onde ela normalmente tem um desvio padrão de R$20 para mais e R$20 para menos, ou seja, está oscilando 10% para mais, 10% para menos. Ela tem um padrão de oscilação, tá bom? Agora, se eu tenho uma ação, vou fazer um outro gráfico aqui, no mesmo valor, o valor médio dela é esses R$200. E a oscilação dela é grande assim, ó. Ela oscila, tá? É claro que não fica negativo. Deixa eu melhorar aqui esse gráfico. Senão, posso, ao invés de ajudar, acabar. Vou tirar isso aqui. Tirar esse exemplo. Vou utilizar o mesmo gráfico. Aqui nos R$200. E agora, essa ação, ela oscila, ó, R$150 para mais e R$150 para menos. Ou seja, eu posso ganhar muito, mas posso perder muito. Quanto maior a oscilação, maior o quê? O risco. O risco é medido de acordo com o nível de oscilação dessa ação. Tá? Então, se ela oscila pouco, em relação à média de preço, ela tem um risco pequeno. Se ela oscila muito, ela tem um risco alto. É assim que é desenvolvido ali a metodologia para avaliar um risco de determinado ativo, não só de ação, mas quanto qualquer tipo de ativo. Então, quando a gente tem ali risco baixo, risco médio, risco alto, na verdade, está sendo traduzido isso aqui que a gente está vendo graficamente. É claro que ninguém faz esses cálculos na mão. Hoje em dia o pessoal utiliza ali ferramentas que possam calcular diretamente. Mas ele estabelece um padrão. Olha, se oscila de 0 a 10%, risco baixo. Se oscila de 30% a 40%, risco médio. Se oscila acima de 40%, risco alto. Ok? E vai fazendo classificações ali, dando um nome. Mas isso aí, se a gente for para a prática, não existe a classificação nominal. Ela é em números mesmo. Tá bom? É em número. Então, o risco, ele vai ser medido em fator dessa oscilação. Se oscila numa quantidade grande em relação ao preço, olha, o risco é grande. Agora, se oscila numa quantidade pequena aqui, ó, você tem menos risco de perder. Tá bom? Como tem poucas chances de ganhar muito. Tá? Mas você está mais centrado ali. Ok? Então, aqui o risco é menor. Tá? Em relação à oscilação. Então, quando a apostila
ela traz isso para a gente, os investimentos das ações ao assumir certo grau de risco com relação ao que? Opa, deixa eu puxar aqui a minha caneta, com relação às oscilações de suas cotações de mercado. A compensação desse risco deve ocorrer na remuneração oferecida do papel, sendo mais elevada quanto for maior o risco. Ok? Então, vai ser mais elevado a oscilação. Tá? As oscilações. Pode ser identificado dois grandes tipos de risco no investimento em ações: risco da empresa captadora dos recursos e risco de mercado. O risco da empresa pode ser identificado por risco econômico, que é inerente à própria atividade da empresa e às características de mercado que opera. Risco financeiro, que é risco associado ao endividamento da empresa, ou a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos financeiros. Ok? Então, aqui a gente pode ter o risco da empresa e risco de mercado. E o risco da empresa é tudo isso aqui. Tá? Então, o risco da empresa é o quê? A capacidade da empresa se manter. Por quê? Porque ela trabalha em um determinado mercado, aquele mercado tem muita oscilação, não é um mercado muito estável, ela está com suas finanças ali comprometida, tudo isso vai influenciar o quê? No risco da empresa. Pessoal, na parte de intermediação financeira, aula 2, que eu tenho tópicos de aula 1, eu vou passar aqui que eu acho bastante interessante. Não quer dizer que vocês vão deixar de estudar nenhum tópico, tá bom? Mas eu vou pontuar aqui que eu acho interessante. Ela vai trazer ali aquela introdução à economia, o que a economia precisa. Então, a economia, normalmente, ela se preocupa que ela se preocupa em compreender ali as pessoas e como a sociedade ele utiliza o que? Os recursos escassos para satisfazer suas necessidades ilimitadas. Então, basicamente isso aí. Então, uma pessoa, mesmo que ela tenha muito dinheiro, ela não consegue comprar tudo que ela quer. Tá? Até porque algumas coisas não possuem valores atribuíveis. Tá? Até por necessidade. Então, os recursos são escassos e as necessidades limitadas. Por isso, tem que haver uma escolha naquilo que vai adquirir. Tá? Basicamente isso. E aí, aqui tem a segmentação de mercado, mercado de bens duráveis, mercado financeiro, mercado imobiliário. Então, a economia ela trabalha dividindo alguns mercados. O mercado, normalmente, ele trabalha com a eficácia de resolver seus próprios problemas pelos ajustes de mercado, mas a gente vai ver que o mercado não é perfeito. Tá? E algumas vezes ele vai precisar de algumas intervenções para poder regular alguma coisa. E aí a gente vai ver o conceito de trade-off. Eu acho que isso aqui não cai na prova dos senhores, mas de qualquer maneira eu explico por quê. Porque lá na frente a gente tem outro conceito. Tá? O que é o trade-off? É o conceito que se refere a uma situação de escolha conflitante. Tá? Eu, para escolher uma coisa, eu abandono outra. Tá bom? Então, tenho duas opções. Escolher comprar, por exemplo, computador ou comprar um tablet. Então, eu tenho dinheiro para comprar uma coisa só. E eu tenho que escolher. Ok? Custo de oportunidade. Olha, o custo de oportunidade nada mais é do que o conceito que eu, para fazer uma escolha, o trade-off, tá? Quando eu faço uma escolha por determinado produto, eu deixei de
arcar com benefícios do outro, tá bom? Então, o custo de oportunidade é aquilo que eu deixei é aquilo que eu abri mão, tá? A melhor escolha que eu abri mão para adquirir um outro produto, tá bom? Ou adquirir uma outra vantagem. Então, o custo de oportunidade é isso. Trade-off, custo de oportunidade, tá? Trade-off é uma situação conflitante que eu tenho que escolher entre alguma coisa, entre um bem, direito, ou dois bens, dois direitos, tá? E o custo de oportunidade é o valor da melhor alternativa excluída. Ou seja, eu podia escolher entre 3 direitos. Escolhi esse aqui, o direito de número 3. O custo de oportunidade vai ser a melhor possibilidade entre essas duas. Então, se 1 ou 2, qual é a melhor oportunidade? Se a melhor oportunidade for essa aqui, então o meu custo de oportunidade é esse. Ok? Então, por exemplo, eu recebi oferta de 3 empregos. Emprego 1, emprego 2, emprego 3. Tá bom? Então, o emprego 3, ele vai me pagar R$20.000. O emprego 2 iria me pagar R$5.000. E o emprego 1 me pagaria R$15.000. Eu escolhi o 3, não foi? O meu custo de oportunidade em escolher 3 é o quê? É esse aqui, ó. Esses 15.000 da oportunidade, é um emprego que me custaria uma renda mensal de R$15.000. Tá? Então, o custo de oportunidade seria esse. A melhor escolha é excluída, melhor alternativa excluída. Mudança marginal é um pequeno ajuste incremental de um plano de ação revestido de racionalidade econômica. O que é a mudança marginal? É o verificar, tá, uma unidade adicional de escolha econômica, ou seja, eu produzo ali 100 carros. Tá? Eu vou verificar o quanto me impacta em produzir 101. Tá? Utilizando uma unidade adicional, tá bom? E aí vou fazendo o teste, se eu posso aumentar para 102, 103 e por aí em diante. Isso se chama mudança marginal. Curva de possibilidade de produção é uma curva que eu tenho que escolher entre 2 possibilidades. Nesse mundo aqui, só existe 2 possibilidades. E aí, eu utilizo normalmente aqui esse gráfico que está aqui, ok? Então, nessa curva de possibilidade, aqui eu posso produzir automóveis ou bicicleta. E eu tenho como recurso ilimitado, se eu produzir muito automóvel, eu produzo pouca bicicleta. Se eu produzir muita bicicleta, eu produzo pouco automóvel. Tá? Utilizando meus recursos totalmente, ou seja, na capacidade máxima de eficiência, eu vou sempre produzir em cima dessa linha aqui, ó, que é chamada curva de possibilidade de produção. Então, quando eu estou produzindo em cima dessa curva, eu estou produzindo o quê? Com eficiência. Ok? Quando eu estou produzindo dentro ali dessa linha, que é a minha eficiência, eu não estou utilizando todos os recursos que eu tenho. Eu posso produzir, por exemplo, 50 bicicletas e 50 automóveis, e eu estou produzindo 25 de cada só. Não estou utilizando todos os meus recursos. Ok? Pessoal, acho que está acabando o meu tempo. Deixa eu dar uma verificada, porque se tiver, eu abro um outro link. Deixa eu voltar aqui. Não é isso? Acho que falta 15 minutinhos. Então, nós vamos retornar para a aula
E se acabar aqui, eu disponibilizo um novo link para a gente não perder nossa aula. Já em C, quando eu tenho a produção aqui em C, fora da minha linha, deixa eu voltar aqui, o que me acontece? Aqui é uma produção impossível, porque eu não posso atingir. Então aqui tem algum fator externo que está em que eu não possuo para poder produzir. Ou seja, eu não tenho determinada tecnologia, falta algum outro fator de produção, ok? Basicamente é isso que nós temos. Tá? E nós temos os extremos, né? Aqui em E e aqui em F. Temos a lei dos rendimentos decrescentes, tá? Nós temos aqui o rendimento decrescente, o ponto marginal máximo, onde eu tenho ali o meu ponto máximo ali de crescimento. Tá? Então, aqui, quando eu tenho um ponto máximo, é quando eu possuo a minha capacidade plena de rendimento. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, se eu quero aumentar o meu rendimento, eu até consigo, mas eu tenho que aumentar os meus fatores de produção, por exemplo, o número de pessoas de uma empresa. Só que esse número vai chegando a um ponto que, por exemplo, pelo espaço físico, eu vou colocando gente a mais na empresa de forma que uma hora que vai acabar uma atrapalhando a outra. E aí, esse ponto de crescimento vai acabar fazendo esse rendimento ficar negativo. Por quê? Porque eu vou ter custo e se eu continuo aumentando, nem todo mundo consegue trabalhar para produzir. Então, aumentei custos desnecessários. Tá? Então, aqui nós temos os rendimentos decrescentes e aqui nós temos os rendimentos negativos. Tá bom? E aí nós temos o conceito de demanda e oferta. Tá? A lei da demanda vai dizer quanto maior o preço, menor a quantidade, ou seja, o preço aumenta, a gente tende a perder o interesse em consumir aquele determinado produto. E vice-versa, o preço diminui, a gente tende a querer consumir mais. Tá? Então nós temos aqui a curva de demanda, que é relativo ao preço. Preço alto, quantidade o quê? Pequena. Quando o preço cai, ó, preço caiu, quantidade o quê? Aumentou. Basicamente isso. Aqui nós vemos um deslocamento, foi isso que exatamente eu falei, o preço caiu, foi de A para B, ó, a quantidade aumentou, a quantidade demandada, porque pessoas querem preço mais baixo. A curva de oferta, tá, que é diretamente proporcional à variação do preço, ou seja, quando eu olho para a demanda, eu olho para o consumidor. Quando eu olho para a oferta, eu olho para o produtor. Então, agora, na visão do produtor, já é o contrário. Se o preço aumenta, ele quer produzir mais. Se o preço abaixa, ele quer produzir menos. Então, se eu estou aqui, ó, produzindo um produto com determinado preço, a quantidade é essa aqui. Mas vamos dizer que esse preço aumentou. O consumidor, ele já tende, o produtor, ele já tende a produzir uma quantidade maior. Então, o preço aumentou, olha a quantidade aqui, aumenta. Então, o preço aumenta, a quantidade aumenta. Ok? Essa é a lei da oferta. Tá? E nós vamos ter lá na frente, ó, que o deslocamento é exatamente o que eu falei, é um ponto de equilíbrio, que é exatamente o cruzamento da oferta com a demanda. Tá? Quando eu tenho um preço acima do ponto de equilíbrio, eu tenho o quê? O excesso de oferta. Quando eu tenho abaixo do ponto de equilíbrio o preço, eu tenho excesso de demanda. Tá? Porque o preço está baixo,
mais pessoas querem adquirir, só que a empresa não quer produzir essa quantidade, porque ela tem pouco lucro. Então, é excesso de demanda. Basicamente, aqui a gente termina a aula 1 e 2, tá? Tá tudo nesse slide. É claro, tem outras coisas mais, por exemplo, elasticidade, lá na aula 1. Eu não acredito que caia. Se cair, vai cair conceitualmente. Taxa de juros. O que é importante aqui na taxa de juros? A gente saber o conceito. Tá? A remuneração que o tomador... Opa! Deixa eu voltar, pulou muito aqui. Taxa de juros, a remuneração que o tomador, tá? O captador de empréstimo, paga ao doador, ao aplicador. Ou seja, dentro de um mundo, alguém vai poupar, vai doar, tá bom? Para uma outra pessoa que vai captar. Esse que poupou vai receber o percentual por ter emprestado para quem? Para esse que captou, que é o tomador. Ninguém empresta recurso sem receber nada em troca. E o que recebe é a taxa de juros. Tá bom? Spread Risco Brasil, isso aqui não deve cair. Tá? Taxa de juros identificada com o preço do crédito, refletindo em uma dimensão temporal, então aqui é o conceitual também. Deixa eu ver aqui. A taxa de juros como referência no processo decisório, isso aqui é importante também, por quê? Porque quando a gente olha a taxa de juros geral de uma economia, tá? A taxa básica de juros, ela serve de referência para determinado tipo de investimento. Tá? Então, quando o juro está pequeno, nós temos o quê? Maior atratividade, tá? Ou seja, com baixas taxas de juros. Um forte inibidor dos investimentos é o quê? Taxa de juros alta. Ok? Fazendo um... Deixa eu ver aqui. E aí faz que a economia se afaste do pleno emprego, quando o quê? Tem taxa de juros alta. Tá? Ou seja, pouco investimento e pouco desenvolvimento. Tá? Taxa de juros, ela reflete confiabilidade, então bastante interessante isso aqui também, tá bom? Por quê? Porque a economia que oscila muito a taxa de juros, toda hora tem estabilidade econômica, olha, de certa forma ela não traz ali segurança para alguém poder investir. Tá? Então é reflexo natural da incerteza associada a decisões de seus agentes. Nível ótimo de juros, que é uma meta a ser perseguida pelos agentes econômicos e monetários. Uma taxa ideal de juros pode ser compreendida que é aquela que promove a redução da dívida pública. Então, daqui pode ser uma questão de prova. Tá? O que é uma taxa ideal de juros? É aquela que promove a redução de uma dívida pública. Ok? Incentiva o crescimento econômico e remunera o investidor com taxa real. Taxa de juros que precifica o ativo do governo no mercado é denominada taxa pura ou taxa livre de risco. É o quê? Que precifica os ativos de quem? Do governo, constituindo o juro base do sistema econômico. Então, está marcado aqui é o que é interessante. Essas aulas estão gravadas, tá bom, pessoal?
Então, vou fazer o seguinte, vou parar por aqui, senão vai ficar muito grande. E aí, como essas aulas estão gravadas, eu deixo para vocês depois dar uma olhadinha, tá? E nesse aspecto também, peçam que vejam os questionários.